Opa, gente, estamos aqui para esse vídeo de hoje para fazer aparições de todos os lajes da série, que é o Laje Cameraman, Laje Speakerman e Laje TV-Man. Todas as aparições terá aqui na série em Skibidi. Acho que o vídeo vai ficar meio grande, mas não tem problema não, mas vamos pro vídeo. A primeira aparição do Laje foi no episódio 3, quando eu estava observando esse Big Skibidi e eles somem da visão do nosso man. Só que o nosso cameraman não ia sobreviver por muito tempo não. Episódio 11, quando aparece de novo lá eles iam enfrentar esse tanto de Skibidi ali atrás e esse trio que matou o nosso cameraman no final. E no episódio 12, quando aparece de novo os Laje, quando eu tava lutando aquela hora de Skibidi ali, daí um Skibidi vem pra cima do nosso cameraman, daí a gente consegue dar descarga nele. Daí chega outro e um Laje cameraman pega ele e joga lá perto do G-Man. Daí o G-Man começa a matar uns Laje e antes do nosso cameraman ver, o Laje já tinha saído e o episódio 3, quando aparece de novo os Laje, foi quando eu tava lutando contra o Big Skibidi, só que conseguiu acabar com a Spider Câmera e os dois Laje ali conseguem dar descarga no Big Skibidi, daí matando ele. E aí esse Skibidi mata a gente. No episódio 13, aparece mais ou menos alguns Laje. E o Rocket Toilet aparece matando todo mundo, depois mata a gente. E no episódio 12 aparece um Laje derrotando alguns Skibidi, só que ele é morto no começo do episódio. No episódio 22 aparece mais alguns Laje correndo por causa das Spiders, porque já tinha uma arca de Skibidi onde o G-Man tava atirando dali. Daí aparece dois Laje para conseguir dar descarga no G-Man, só que o G-Man consegue virar a cabeça 360 e daí mata os dois Laje usando seu laser. No episódio 24 aparece mais um Laje sendo derrotado. A gente não vê mais só no final do episódio. E aí depois vemos ele no final do episódio bem ali. No episódio 26 aparece novamente Laje, só que o nosso cameraman muda depois disso. No episódio 27 aparece novamente os Laje depois disso. No episódio 29 aparece só mais um Laje aí quando ele estava dançando. Daí aparece o aconteceu uma coisa. Daí ele mata o Laje Speakerman e depois parece que ele some. Só que, né? E daí ele primeiro mata o Laje depois disso. O episódio 3, quando ele está segurando a mão dos Laje para o Laje não escapar, o cientista chegou. E daí mandou aquele incrível parasita lá. Quando ele é infectado, o cientista conseguiu mudar o rumo da guerra para os Skibidi conseguir. O episódio 31 aparece novamente de Laje. Mas, gente, só para falar, eu não vou considerar os Lajes infectados. Tipo, aquele lá aparece só para dizer que era para mudar só o rumo da guerra. Então, no episódio 33 aparece mais um Laje bem ali no cantinho. O episódio 34, quando ele traz o Laje nem para conseguir desinfectar, para a gente conseguir a tecnologia para poder desinfectar, né? Daí o povo tava dizendo que esse daí era o Fred. Daí todos dão um like pro Fred e daí até o nosso cameraman. No episódio 35, quando descobriram a cor, aparece dois Lajes e um infectado. Conseguiram desinfectar lá. E eles ficam felizes por causa que descobriram a cura, e invadem um lugar. O Tight Speakerman e o G-Man. Daí tentam desinfectar, só que o Tight Speakerman é um titã. E eles conseguem fugir. Daí aparece um Laje ali, só que, né? No episódio 36 aparece um Laje com as duas tecnologias de parasita para conseguir desinfectar os outros. Daí conseguiram desinfectar uns dois Laje ali. E daí quando eles conseguiram também desinfectar um dali de cima, ele consegue dar descarga nele, né? Daí conseguimos saber. Nesse Laje ele muda uma coisa, a altura dele e ele ganha a nova arma de tecnologia de parasita para conseguir desinfectar os parasitas. E só mudou que ele ganhou também um terno branco. No episódio
O 37 aparece um loja de 500 infectados. E quando eles conseguem desfectar os dois, a gente pica. Esse esquibro vai pra cima de um, daí recebe uma facada do outro, daí, e o outro começa a bater nele. E nosso cameraman dá um like pra ele. No episódio 38, quando a gente ia conseguir desfectar o Ted Speakman pra conseguir mudar o rumo da guerra pra nós, o He-Man aparece e daí depois ele deixa. E o Spider, no episódio 43, onde que aparece novamente os Lash, eles não apareciam agora, só que eles aparecem antes. Quando as TVs não faz mais efeitos nos esquibres, por causa que eles usam agora óculos, eles se deixam os cameramen pra trás. Daí depois eles teleportam todos os Lash pra lutar contra os esquibres. No episódio 43, episódio 46, aparece mais o Lash no começo. Sim. Daí quando o Titan Speakman tava fugindo do Titã TV, a gente ouve um barulho. E daí aparece mais um Lash, só que depois ele corre pra outro lado. No episódio 48 aparece mais um Lash, só que se mata junto com o Skibble. Não sei porque esses caras se gostam de se matar totalmente. Mas, né, é a série, né? E daí conseguiram desfectar mais um Lash, que deu um chute nesse, depois mais um nesse. Quando chega o bosta, ele mata todo mundo. No episódio 50 aparece mais um Lash Cameraman levando um cameraman ali. No episódio 53 aparece mais alguns Lash Cameraman para poder acabar com os escapes. E o Lash Speakman, depois de matar esses aparece o Futurity e mata o Lash. Não sei porquê. E o Titan Cameraman chega pra tirar local. Tira o UFO depois disso. Episódio 55 aparece mais um lá, só que depois disso ele é morto pelo Grit Toilet. Episódio 55, quando aparecem mais alguns lá, já aparecem dois ali num carro, e daí três estão lá com uma tecnologia, e daí consegue derrubar aqueles dois ali. E daí quando chega um Skibble grande o Titan Cameraman chega, daí dá um tiro neles, dá um soco neles, daí taca eles num prédio daí. E quando ele percebe que o UFO tá lá destruindo uns helicópteros, os cameramen, e ele vai pra cima, daí deixa os Lash e os cameramen ali, daí quando eles atiram, aparece os Fatality, eu não sei como fala, daí o Lash ali é morto, daí o Titan Cameraman dá um chute, daí usa a arma, daí a arma dele quebra também. Que tristeza. No final do episódio 59, quando aparece os Speakmans e os Lash, quando os dois Titans conseguiram derrotar uns Skibbles, aparecem dois Lash que dão like. E eles fazem aquele clássico toque da dupla Titãs, o Titan Cameraman e o Titan Speakman. No episódio 62 de Skibble Leti aparece alguns Lash. Tava brincando com o Skibble. E daí o Lash Speakman estraga a brincadeira. Daí ele não tem. E eles ouvem uma destruição ali. Daí o cameraman tá ali com os Skibbles ali. E daí aparece uma fumaça. Doido, quando eu vi essa fumaça parecia que era o Titan Man, doido. Só que eu percebi que era o Skibble cientista. Fiquei mó triste. E daí ele manda aquela barulho sonoro lá. E daí o agente secreto deixa um fone de ouvido. Eu vou chamar disso mesmo. E daí aparece um monte de esqui. E daí o cientista sai. Daí ali começa a destruir. E daí lá já é morto pelo mutante. No episódio 66 aparece um lá já ali no canto e outro ali. Só depois eles desaparecem depois disso. E no episódio 66, onde que aparece os Lash novamente,
quando tava contra uns skibs, eles aparecem com mísseis e jetpack. Daí aparece um helicóptero com alguns mísseis. Daí começa a tirar, só que depois é derrubado por isso. Por alguma coisa ali que eu não sei. Acho que deve ser um tiro de uma Spider, eu acho. Não, mas não teve nenhuma Spider mesmo. Ai, doido, sei que foi derrotado, não sei não. E daí quando eles percebem que parecia que os Titan foi derrotado, eles foram pra cima com tudo. Daí mesmo sabendo que podia ser um Skibber mais forte que eles. Daí o agente secreto dá uma marca pra ele, pois ele continua a avançar. Daí aparece mais um Skibber. E daí a Speakman, o meio da Speakman começa a esfaquear a cabeça dele. E daí aparece mais um Skibber com mísseis. E daí a câmera uma atira, né? Daí dá um like pra ele poder passar, né? E quando ele passa, um Spider aparece. Daí um Skibber com bombardeio se joga, porque ela teve uma que tava controlando. Daí, e o cameraman ajuda o Speakman a se levantar. Tá, porque parecia que ele não tinha mão. E aparece mais um Skibber que é mais ou menos derrotado pelo Dark Speakman. Sempre Dark Speakman. Não, do que eu tava falando Dark Speakman? Era Cameraman. É porque eu só tô vendo os edits do Dark Speakman, daí não sei porquê. E daí aparece mais dois lá. Eu acho que tava querendo. E tem um que atira num Skibber que pode ser mais forte que ele. Ele não liga pra isso. E daí quando todos começam a assar, e o Dark Speakman sai com um TV. Um outro lá tava correndo. Daí o boss mata. Daí nós também falam um palavrão. E daí usar a TV dele. No episódio, são desse lá de câmera. Bem, ele tem 2 mísseis e um jetpack que ele consegue se mover. E também parece que ele ficou mais baixo assim ou ficou maior, na minha impressão. Episódio 67 vai ter quando aparece dois lajes, que é o nosso cameraman, que é um laje e um outro. Daí esses Skibbers aparecem, daí o nosso laje consegue derrotar eles. E aparece esse Skibber policial e daí mata o cara que tava controlando um carrinho, parece. E daí quando a gente consegue acertar o Skibber policial, o Lash Cameraman vai um pouquinho mais pra frente. Daí quando ele percebe de novo ele e já mata ele com toda a força. E aparece o Mafia que mata o nosso Lash Cameraman. Daí o nosso cameraman, nosso Lash atira nele. Daí, e quando ele ia matando, ele quase recebe uma privada na cabeça dele, aí dentro. Daí o cameraman chega, daí quando esse Skibber ia aceitando ele conseguiu desviar, arrancou uma serra dele, daí, e pronto, matou o bicho. Da o Mafia, mais ou menos eu acho que tá com um pouquinho de ácido na arma do Titan Cameraman, daí cortou uma câmera lá. Daí recebe mais um Titan Speakman e também do Titan Cameraman que ele recebeu também. E o nosso Laje usa o jetpack para poder ir para outro lugar. Daí você percebe que é o cientista que ia lutar contra a nossa dupla titãs. Tá? E o Titan Cameraman fala que ele ia morrer, né? E quando o cientista usa a onda sonora para poder empurrar o Titan Cameraman, daí depois taca ácido no Titan Speakman. Daí o Titan Speakman usa o núcleo dele para poder destruir o ácido. Daí ele ia na cara, só que ele é um robô. E daí ele usa a onda sonora com o Titan Cameraman novamente. Daí o grito aparece para poder ajudar, só que o cientista conseguiu usar a onda sonora de novo. E o Titan Cameraman conseguiu uma vantagem para cortar a cabeça dele. E o Jimmy aparece
essa da sua versão 4.0, e aí atira no teto do cameraman, tá? E arranca a lente do teto do cameraman, o cientista, daí revela que tem uma TV por baixo, tá? E bota a luz vermelha, e daí o teto do cameraman começa a usar a serra dele mesmo, né? Eu sei, daí o teto do Pigman tenta a serra. Daí, como ele consegue tirar a serra, o teto do cameraman tenta se matar de qualquer jeito, né? E o cientista muda de cor, tá? E o Jimmy atira nele, né? Mudar de cor na TV, não é mudar de cor não, tá, gente? E daí quando o nosso cameraman tem fazer alguma coisa usando os mísseis, o cientista fica mais ou menos feliz. E daí, quando eles percebem que o Titan TV Man tá, e ele fala que sua vida acaba... Não, sua vida acaba agora, porque tem 3 pontinhos no negócio de sua vida. Daí tem 3 pontinhos, daí depois fala, acaba agora. Daí ele fala alguma coisa que eu não consegui traduzir, né? O Titan TV Man vai pra cima dele, daí corta os dois bracinhos dele, que era só lâminas, tá? E ele usa a luz vermelha no próprio cientista, daí fala que se ele ainda estava vivo. Daí usou a espada nova, daí ele usa um núcleo para poder matar o Skibidi cientista, né? E ele fala alguma coisa, e ele dá uma lente pro tempo câmera. Bem, e o Titan TV Man faz 100 facadas pro Titan Speak. Daí o Titan Speak me concorda. Que eu acho que quando... como o Titan TV Man tá infectado, eu acho que o Titan Speak vai ter que... Ele vai dizer assim, for pro negócio da facada assim, daí vai dar facada do mesmo jeito, porque tem que infectar o Titan TV Man. Se não der a facada, não sei. Daí o cientista ali aparece, daí tenta atacar o nosso laje, daí ele consegue fugir, né? Daí só que o nosso cameraman conseguiu, é quase fechado o portão, porque o laje chega ali. Daí deixa eu dizer, mano, eu acho que dá pra salvar o Titan Cameraman. Se... Não, o Titan Cameraman não, o Titan TV Man, se usar a facada, porque tipo, tem algo dentro da TV do Titan Cameraman. Da TV Man. Se não, só não vai ter como salvar. E daí todos se preparam, né? E o nosso laje pega. Não. E daí o laje pega o canhão e aponta para onde o cientista foi. Só que o cameraman fala que não é para ir todos, porque o cientista preparou logo uma armadilha. Então isso significa que era bom a gente ir pro outro lado, porque, né, o cientista já tinha rolado o plano, daí eles falam, daí o Luca cameraman aponta pra onde que a gente tem que ir. Daí o Prange e o Lash cameraman ficam desconfiados. E no episódio 68, parte 1, apareceu o nosso Lash, né, que foi o cinegrafista do episódio 67. Então quando o Luke Cameraman consegue pegar aquela chave mestra para conseguir abrir o portão. Então o cara tenta dar uma peida de mão, só que muda depois para dar um like. E daí quando se esquiva o plano, você taca o plano nele mesmo. Não, do esquivo, daí depois dá uma descarga. E daí, quando o Luke Cameraman chama pra eles, e o Luke me esconde o negócio. E o Lash queria ir pra cima, só que o plano foi olhar o que tinha ali. Daí o Lash Cameraman logo preparou o míssil, porque eles iam atirar, né? Se o plano não tivesse ido, a gente já teria estado com reforço maior. E daí isso, lá ver se pode atirar, tá?
e acontece algum erro na transmissão. E tudo alerta por causa de dois esquibres que tava ali observando. Olha pra gente, tá? Quando se esquibria pra cima de nós, o Laje consegue atirar pra derrubar os esquibres e outras coisas assim. Daí ele é mais ou menos jogado alguma coisa nele, e chega um outro esquibre pra poder acabar com eles. Daí ele consegue matar o Laje. Que o Laje conseguiu atirar nele antes de morrer. Tá? E o Prancha vai indo lá. Daí o Laje dá a lente pra ele. Então ele dá um like depois disso. Mano, eu se pergunto, por que eles não podiam pegar a bazuca, doido? Mesmo se fosse pesado assim. Pegasse por duas pessoas assim, daí o Prancha se prepara pra outra batalha. No episódio 70, parte, um agente tá na visão do Laje. E eles percebem que os esquibres atacam mais um. Ainda eles começam a atacar os esquibres, tá? E matam alguns. Mas, gente, só pra falar, esse Laje é que nem do episódio 76. Só que o que muda é que a bazuca muda pra uma cor mais ou menos azul e o outro Laje, daí ele ganha uma lente. Mas, tipo, esse Laje aí, acho que totalmente ganha. Acho que já tem uma lente. Então, isso significa que é a mesma coisa, então. E daí, quando ele vai pra cima desses esquibre usa muda assim, dá? E quando esse esquibre ia tirando uma Laje, ele escuta e depois olha pro lado. Daí, o Ted Câmara chega ali destruindo tudo, tá? E o esquibre vai pra cima e começa a ter o Titã Cameraman. Só que, né, o Titã Cameraman conseguiu matar um e depois matou o outro. E ele percebe outro esquibre que chega logo tacando alguns lasers. Só que o Titã Cameraman teleporta mão e taca a espada nas costas deles. Lá ele. E daí o Titã Speakman chega com um pouquinho de fogo assim, daí ele tira o fogo. O Titã também fala alguma coisa. Daí ele dá um pouquinho de energia pro Titã Speakman. Daí o Titã Speakman destruir aquela horda de esquibres lá. E daí ele fica no modo Hyper e daí começa a atirar em todos os esquibres. Daí começa a ir pra cima de todos lá. Daí o Titã Cameraman arranca essa arma de ácido desse esquibre, daí usa a arma de ácido do próprio esquibre. E quando o Titã Speakman tava destruindo os esquibres, aparece um monte de bombardeio ácido do esquibre. Daí o Titã Speakman mata todos os esquibres lá. Daí ele de uma forma irada lá. Daí ele parece que ele tá meio tonto, né? Só que ele tá tonto. E daí o teve meio fala 10/10. Daí aparece mais o DJ na sua versão 2.0. E, gente, pra quem quiser que eu faça aparições do G-Squad, comenta aí. Daí o Detene chega, a versão do upgrade do GG. Daí o Detene Cameraman. E daí ele manda de núcleo de energia que o Detene Cameraman mandou. E daí o Detene fala o que você pensa que é. E o Detene começa a rir e depois fala que todos vocês. E daí fala que todos vocês irão morrer. E daí ele pega a espada do Detene e taca nele, que quase pegou na tela dele. Daí ele arranca a espada dele, daí fica com raiva. Aparece a trio de upgrades, tá? E ele aponta pra que deve ir, tá? E muda de posição. A season secreta do episódio 70 parece que todos atestam um lugar. Daí aparece um Laje ali e outro ali lá atrás. E no episódio 65, quando aparece novamente
o lar. Lógico, eles estavam no meio da guerra com uns astros por aí, né? As câmeras tentou deter né? Astro Toilet, só que, né? Eles soltaram aqueles pequenos fila de uma. Sim. E lá já, os cabos ficam dele. Aparece um monte de escudo. Toilet, tá? E quando esses dois Toilets, eles ficam com uma cara bem sorri. Deu uma Spider fica, ela fala alguma coisa em Skibble, só que a gente nunca vai entender. E a gente olha de novo pro nosso mailagem, a gente consegue ver uma outra e uma outra. Daí uma Skibble feminina. E quando a gente percebe que eles agora são aliados nossos, a gente entende. Só que um cameraman ali não entendeu, não. De quando aparece esse astrinho, ele percebe que nós tá. E daí o portão fecha. Em vez dele sair pelo portão, ele sai pelo. Ele quebra a parede. Bicho mal educado, chegando sem pedir permissão, não é? E daí quando o Lars tá preparando o próximo míssil, ele é mais ou menos daí e foi derrotado. Daí então a gente não conta suas aparições. A gente não vai mostrar o vídeo todo porque a gente não conta as aparições dele todas. E depois apareceu os Lars novamente no episódio. Na Season 25. Peraí, doido. Peraí, deixa eu voltar aqui Peraí, deixa eu ver aqui novamente se eu vi isso mesmo. Mentira que eu vi o câmera Michael Jackson. Caramba, doido, agora eu sou fã dele. E no episódio 76 de Skibidi Toilet, eu não coloquei o começo porque... É porque teve travado assim, daí eu pensei que foi o começo aqui. E daí, como nosso lar já tá... Esse astro, ele vai pra cima com tudo. Arranca a capacete dele, taca ele no chão, daí enfia a faca nele. Daí tira a arma dele. Daí ele percebe que o Skibidi tá vivo. Daí o Skibidi pegou com uma distância, daí se taca nele. Daí fala, hora de morrer, tá? E um laser pega nele, tá? Parece ser um novo tipo de laser. Mas não soube mais ou menos 4.0 ou 3.0, eu acho. E daí ele começa a tirar nos Skibidi, nos astros. E daí ele se protege com escudo com uma tecnologia. E daí o negócio parece que fica carregando o meio. Um bolinho assim pra parecer que vai atirar. E daí chega uma Strider Toilet Astro e daí consegue desarmar o negócio. Daí chega uma Spider. É a Spider de verdade. Não foi você que criou. E daí mata a Strider Astro. E daí mata esses dois depois disso. Daí, quando ele percebe um outro astro, daí mata ele depois. Daí ele era aquele cientista do episódio 72 que tava controlando. Daí e os TVMentos começam a teleportar as tecnologias dos ar. Daí a TV uma parece que tá triste. Eu não sei por quê. E quando o nosso lá vai da perto, ele fala alguma coisa. Fique longe. Ele fala alguma coisa, daí depois ele fala fique longe de mim, eu acho. E esses que mostra que os TV estão trazendo alguns daí. E também não aparece laje não. Eu ia dizer que apareceu, só que não aparecia não. Porque eu lembro que apareciam laje, doido. Desde quando eu fui ver, tipo... Eu não sei não, mãe.
E chega um esquive, daí outros levem todos assim. E daí chega um monte, daí eu tive que cortar novamente porque entrou outro anúncio. E novamente o esquive consegue levar assim outros esquibres. Tá aí no sofá. E quando o esquibre pega outra câmera. Nem chega mais um astro, só que a cadeira deve voltar esses astros. Daí a cadeira senta de novo o astro, quando tava indo chega outro que é uma Strider Toilet Astro, só que em vez de ser pequena é grande. Skibidi fecha os olhos e depois morre, junto com o cameraman ali. E eles continuam fugindo, só sente mais um óleo de energia maior. E parece que o episódio acaba, só que não, o episódio não acabou. Nossa, bem ficado. E quando eles não dá tempo porque chega um destruidor e uma estrada maior. E daí quando eles tentam, chega mais um. E daí tem mais um e o Skibidi se sacrifica. Daí a duquesa matou o Skibidi. Não, duquesa filha de uma puta. Daí o nosso cameraman dá um like, né? Morrer, puxa mais 2 Skibidis, daí triste, cara. Não, o Laje tenta tirar, só que não consegue. Daí é puxado assim, quando ele percebe, ele já tá sendo puxado. Ele dá um pico. Daí eu vou ter que ir de novo. Censura. Só que algumas pessoas acho que já sabem disso, tá? Daí ela fala que não tem nada que fazer. Daí o Skibidi chega e diz alguma coisa mais ou menos super. Stop. Censurar de novo. Daí o UFO chega falando alguma coisa, daí fala de um titã desaparecido. Se dá assim, então quero estar de câmera. Eles falam yes e algum plano assim, porque tipo, aparece um trator aqui. Tá? E eles depois saem. Daí deixam o nosso laje morrer. Que triste. O cara deixou o laje ali morrer. Que triste. Só que na season secreta aqui, aparece mais um laje e a câmera. Oh my god. Daí eu também falo pra analisar. Daí a TV a câmera joga uma TV. Não é, joga mais uma coisa. Daí aparece. Daí o TV fala que você vai se arrepender. Depois. Os caras não tem nada. Daí a câmera pega o negócio do plano. E sai uma placa do negócio. E na Season 25, aparece o Laje cameraman numa versão 4.0, acho que é 5.0. Daí. E novamente. Não. Mano, eu vi um motoqueiro fantasma. Cara, se você voltar ao vídeo, doido, dá pra ver que é um motoqueiro fantasma ali. E daí aparece alguns lajes da essa menina fala que essa base agora é nossa base. Na versão desse laje cameraman, ele ganhou mais ou menos um escudo, uma arma com uma potência maior e ele também ganhou uma lente para e um jetpack maior e mais forte para comoção, e daí mais ou menos uma motosserra parece.
no episódio 77, parte. E o nosso cinegrafista é um lascama, né? Daí ele fala pra Spike abaixar ou se enterrar, tipo, mais ou menos, porque aparece lá na frente. Daí eu acho que começa mais ou menos dá assim, daí ele como tá o local. Ele vê algum feio levando alguma coisa, daí vai pra cima, só que ele vê que não tem nada. Sim, tá? E aparece os monstros fala que não é pra tirar, que fala que não são inimigos. Daí ele pergunta se pode saber um lugar mais ou menos seguro para eles. Daí ele aponta pro hotel e daí fala fala alguma ou dizendo que o negócio tá em chamas. Daí começa os esquives lá, só que né, não conseguiram nem sobreviver mais ou menos. Daí chama, só que ele percebe que nem tão vivo mais. E daí ele percebe um esquibre que mais ou menos usa pra ficar invisível mais ou menos, tá? E ele ataca por trás, que é covardia. Daí quando ele ataca novamente, ele consegue destruir o escudo. Daí esse câmera consegue mais ou menos, tá? Quando ele enfia a faca, ele não chega o Goboss pra destruir as produções dele. Daí o SWAT dá um cheiro de. Daí o mutante esmaga a cabeça desse Skipper. E, gente, eu vou ter que. Acho que eu não vou conseguir fazer as aparições dos outros lajes pra falar aqui. Que eu acho que eu vou ter que fazer que essa daqui acho que vai ser a parte 1 do laje. Daí, quando eu fazer as aparições do Laje Speak e do Laje TV. Eu vou juntar todos os episódios mais ou menos. E vamos voltando, tá? Eles chegam pra lutar com mais esquibres e com alguns astros também. Daí o DJ aparece, daí manda um barulho de som. Na hora da o mutante, daí a Spider dá um tiro nele, daí os lasers pra poder acabar com ele, tá? E né, sabe quem chega? Michael Jackson. E daí a cabeça parece que tá morta só. Daí eles ficam. Daí a cabeça ainda tá. E cria algumas pernas assim, sei lá. Daí começa aquele. Tá no esquebre, daí o mutante joga lá pra casa num esquebre. Num astro. Daí o nosso cameraman dá um like dizendo aprovado pra ele. Daí ele fala. Começa a rir, daí fala let's go. Ou dizendo vamos nessa, né? Ele vai pra dar alguns skip. Daí os se deu surto, mas saber ali numa batalha, tá? E o nosso cinegrafista que é um lá, começa a ajudar o suado. Daí o suado e tem uma habilidade bem boa. Então o suado faz isso. Ele deixa algo cair atrás. Mano, mas é interessante que o SWAT tem alguns de diferentes de muitos do agente secreto. Daí, esse skip que tá lutando com o DJ, ele. Daí o DJ usa a onda sonora pra dar os tiros nele no Astro Toilet. Tá? Ele recebe uma bolinha, um tiro da Spider. Daí ele recebe um do Fred, tá? Ele começa a tirar nova. Daí o Fred vai pra cima, pega a motosserra e taca, usa o capacete dele, daí depois usa na cabeça dele. Censurar de novo, né? Tá.
E aparece mais alguns hashtags. E o Fred mata alguns, tá? Acontece com a Climb de tecnologia, tá? Mas acho que alguma Spider ou outra coisa. Daí chega a armada câmera meia. Os skibbles estão mais ou menos machucados, né? Sei lá, quebrado assim. Né? Chega a câmera na sua versão 3.0. Eu acho que é, né? Eu não sei não. Tá. Esse daí, o cameraman, slash cameraman, tá esse skibble depois disso. Ainda na armada do cameraman, que ainda tinha os a câmera vem e ajuda o nosso laje. Daí que o laje muda mais ou menos para uma mutante, assim, uma. Daí, e dá, quando ele se dá, quando ele dá um like pra ela. Daí chega mais ácido pra fazer os caos, tá? São pra cima dos chás dela, mas tem que mencionar ele pra poder tirar, tá? Daí chega mais skips. Ai, astros. Daí a câmera uma. Daí só que não foi, mudou, só que quando o astro cai. Daí Michael Jackson vai pra cima dele. Daí o Fred agradece com like. Daí chega esse destruidor. Esse é o obterador, né? Aí, se pegasse no Fred, doido, esse tiro e atrás, doido. Daí a ia pra cima desse, que mesmo sabendo que era 100 vezes maior do que. Daí a câmera chega, daí vai pra ela. Daí, e o Last também chega dizendo o que vocês estão fazendo aqui. Alguma coisa assim pra vocês saírem. Daí ele pega, usa as atrás da minha vez de atacar. E daí ele fala alguma coisa de um patrão, né? E o obterador vem e destrói tudo, né? Ele tenta aceitar nos outros. Só que daí o Titan me encher pra acabar com a palhaçada, tá? O veterador começa a tirar nova. Me deu o Titan me conseguir se desviar, né? Não, desviar não, usar sua espada, né? Dá uma boa da nele, daí. E tá a faca cara do obterador e daí arranca o capacete, daí mata. Muito esquive toda a cabeça dele, tá? Lá de tanto em pé, sempre que é uma estrada, aparece ali um esquive, daí corta usando sua habilidade lá. E ele enfia a faca, daí usa o fogo, seu núcleo pra poder queimar o bicho. Daí eles falam o que seu titã de vocês acharia se vocês morressem. Daí ele fala mais alguma coisa aí. Daí chega um destruidor. Daí quando ele acerta o destruidor, ele tenta lançar com o núcleo. Daí, ele vai e vai mais destruindo bicho assim, tá? O Titan tá lá perdendo. Tá lá o Titan perdendo o Fred vai lá e atira. Daí quando ele aí o Fred atira novamente, sabe? Que ele deu uma mini distração pro Titan pegar o bicho e matar ele. Daí ele fala que não tem como você matar um titã sendo que não tem como matar um titã que já está morto, assim mais ou menos que ele falou.
Tá, gente? Só pra falar, o Fred tá bem, tá? O Fred tá muito bem. Tá. Ele fala, você quase morre, bro. É alguma coisa, irmão. A gente tem que teleportar alguma coisa pra base deles. Tá aí. Tá aí também querendo ainda lutar. Chega mais ou menos 3 obteradores astronautas. Daí ele fala, patético, né? Me dá algo para lutar, né? Quando ele percebe, eu acho que chega. Não, que era meu amigo, era bom você ter lutado com esses 3 aí mesmo, sem falar. Daí ele fala que você não vai para nessa hora, tá? Então. Não, você também fica com uma cara assim. Daí ele tenta sair da batalha, né? Jogando dá um burro. Daí eles começam a lutar. O jogo não tem segura a mão do Titã que ia dar mais um. Só que daí ele dá alguns socos assim, pronto. Pra deixar, ó, pra ficar um pouquinho mais rápido, será que eu boto? Não, vou falar não. E daí, o Titã quando ele pega com a garrafa, ele fala surpresa, daí tá, né, no jornal. Mas doido, mano, deixa eu te perguntar, doido. E se o Titã depois que tá gasto, doido, ele não podia se teleportar, não? O Titã pula em cima do jornal. Não, daí ele arranca a arma dele, daí tá, ele diz o what the, não, what, e daí, eita, daí tira. E, gente, eu vou ter que ficar aqui procurando alguma coisa, tá? Eu não vi não, mano. E daí, gente, eu não consigo. Daí eu vim logo porque eu não achei um negócio aqui. E daí chega a armada. Isso que. E daí. E o mutante te fala pra soltar alguns mísseis, eu acho. Tá. Quando ele solta os mísseis, os bichos caem. E daí uma fera aparece. Daí depois o mestre dos Skibbles, né? Se aparece. Daí o jogo não entende nada. Daí quando ele olha pro Titan, ele fala. Alguma coisa não tem diferença, assim. Peraí. Oi. Achei.
E daí eu chego um Kenny Astrotoy e dá. E o Tita também teleporta junto. E o Last Cameraman também. E no episódio 78 de Skip Torre que aparece um laje de novo, só que parece que é porque ele foi pra cima de uns escapes ali. Daí ali ele, ó. Passando bem. E ele tá lá lutando. Daí. O boss consegue acabar com esse skip. Daí o skip pede assim. Fala alguma coisa assim, render-se. E basta daí o Goboss ainda derrota mais um com umas aiminhas. Muito descolado ele, não quer se achar ele. Tá. E daí ele derrota mais um skip. Daí depois vou ter que censurar essa cena de novo. Daí depois, quando ele mata o skip, aparece ali o Lash. Ali matando skip, daí depois novamente aparece novamente o Lash derrotando um outro Lash, tá? E vou ter que censurar de novo. Ele joga a cabeça lá na casa da. E eles falam com as costas, tá? Eu vou ter que sair dessa cena porque o Last Cameraman não aparece. E no episódio 79, parte 2 de Skip the Torrent, aparece mais alguns lá para tentar deter o Titã. O Titã teve meio infectado. Não sei falar o nome dele total. Merda. E aí quando ele tá lá tentando ali. Quando ele usa a luz vermelha assim, tá? E começa a quase matar tudo. Muda. Começa a ter erro assim na câmera do offline, né? Muda. Também fala pra tirar deles de todas as pontas de vista. E o cara ajuda a câmera uma, só que ele leva um tapão. Não sei porquê. Quando ele ajuda o outro câmera, nem o outro, né? Não tem como mais. Tá. Então essa cabeça do bicho pra poder, né? O bicho ali é muito, então não teve mais aparições dos Lares, só depois do episódio 79. Foi aqui no final do episódio 79, parte 2, quando o Laje, o negócio dele mais ou menos tranca o negócio dele, vai enfrentar ali o Hunter. E foi todas as aparições dos Lages. Gente, eu peço desculpa porque o vídeo vai ter quase uma duração, porque eu pensei que seria um pouco menos de 30 minutos, não 55
5 minutos. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não vou conseguir fazer aparições de todos os lajes, mas numa parte 2 eu vou ver se eu consigo fazer, tipo, só que então eu vou fazer em partes pra poder ser mais fácil. Daí depois eu junto quase todos os episódios, a parte 1, a parte 2, a parte 3, de todos os lajes. Então foi bom, gente. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixar o like e compartilhar para algum amigo e comentar nos comentários se eu esqueci de alguma coisa. Então, tchauzinho, galerinha.